Eu sou Marcelo Nascimento e esse é o Pesqueira Histórica. A história da energia elétrica em Pesqueira. Como é que se deu isso? Bom, antes de haver energia elétrica em Pesqueira, a iluminação pública era feita com lampiões a querosene. Havia um ponto de luz desses em cada esquina, do centro da cidade pelo menos, e havia um funcionário da prefeitura chamado Firmino Carroceiro, que durante o dia, ele com um carro de boi, ele recolhia o lixo da cidade e de noite, a partir das 6 horas, ele saía acendendo cada ponto de luz desse, cada lampião, e às 10 horas da noite ele fazia o mesmo trajeto apagando um a um. Era assim que funcionava a iluminação pública nas ruas da cidade naquela época. Isso a gente está falando de até 1912 ou 1913, até o fim de 1913 mais ou menos. E esse formato de iluminação pública era usado na maioria das cidades do país naquela época, inclusive em Recife, que usou esse tipo de iluminação pelo menos até 1919. Em Recife, na verdade, no final do século XIX, no final dos anos de 1800, já havia energia elétrica de forma particular. Alguns hospitais, o mercado de Delmiro Gouveia, por exemplo, eles já contavam com energia elétrica, mas de forma mais popular, de forma pública, naquele formato em que um consumidor pode contratar o serviço e ter luz elétrica no seu estabelecimento, na sua casa, só começou com a Pernambuco Tramways, que assinou um contrato com a Prefeitura de Recife em outubro de 1913 para o fornecimento de energia elétrica. A Pernambuco Tramways era uma companhia de bondes elétricos, então ela gerava energia elétrica para mover os seus veículos, né? Para mover os bondes de transporte de passageiros. E o contrato firmado no final de 1913 era para que a companhia fornecesse energia elétrica para os consumidores da cidade. Isso só começou a ser implantado em 1914. No começo de 14, os testes de profissionamento dos bondes elétricos começaram e mais ou menos um pouco antes de meados daquele ano, pouco antes do meio de 1914, a Pernambuco Tramways começou a fornecer energia elétrica para quem quisesse contratar esse serviço no seu estabelecimento. Então as pessoas aí, a partir daí, começaram a poder contratar eletricidade para casa ou para o seu estabelecimento comercial. Mas isso só veio ser implantado de forma maciça mesmo em 1919. Aí se começou a ter de forma mais presente mesmo postes com luz elétrica, consumidores com energia em suas residências e começou a se aproximar daquele formato de consumo de eletricidade que a gente conhece hoje. E voltando a falar em Pesqueira, antes da eletricidade chegar à cidade, as pessoas tinham também iluminação em suas residências, também com lampiões a querosene, aqueles lampiões domésticos. Algumas das casas mais ricas, como de Antônio Didier, do Coronel Carlos de Brito, dessas pessoas mais abastadas, né, pessoas que tinham mais dinheiro, havia lampiões bem trabalhados. Não, apesar de não haver eletricidade, apesar de ser um equipamento que funcionava com querosene, mas o requinte já existia sim. E Luiz Wilson dá uma descrição, Luiz Wilson no livro Ararobá, a Lendária Eterna, ele dá uma descrição bastante interessante de como eram alguns desses lampiões, dessas luminárias domésticas. E tá aqui o livro, eu vou ler o trechinho porque vale a pena a descrição. Ele diz assim: os de mesa tinham muitas vezes a base e o depósito de metal, de alabastro, e as mangas em forma de serpentinas, feitas de cristal lavrado. Os de suspensão, geralmente chamados candeeiros belgas, eram presos ao teto por armação de metal, formando um arco atrelado a correntes laterais que os prendiam lá em cima, tendo base de metal ou de louça, e um dossel de louça branca ou de vidro colorido sobre a manga em torno dela, como abajur, apresentando alguns dispositivo que permitia variar de altura subindo ou descendo. Geralmente, as peças de metal possuíam desenhos caprichosos em alto relevo. Então era assim, a falta de energia elétrica definitivamente não impedia que houvesse requinte e bom gosto sempre houve. A gente não sabe quando exatamente Pesqueira viu a luz elétrica pela primeira vez. O que a gente sabe é que em setembro de 1910, o cinema de Antônio Didier já usava energia elétrica para projetar os seus filmes. Ele usava energia elétrica para o projetor, para que acionasse a lâmpada de projeção e projetasse os filmes na tela. Era uma iniciativa particular,
Mas a gente já sabe que em 1910 já havia energia elétrica em Pesqueira. Naquele mesmo ano, o mesmo Antônio Didier, que era dono da Fábrica Rosa, teve a ideia de eletrificar a sua unidade industrial. Então, em 29 de novembro de 1910, ele instala geradores na fábrica, eletrifica a sua produção e tem a ideia também de iluminar a rua da frente. Como a gente pode ver ainda hoje, a fachada da fábrica cobre praticamente toda a Avenida do Progresso, né, como se chamava na época. Então ele teve a ideia de iluminar a rua. A cidade sairia ganhando, né? E a fábrica também, porque aí se iluminaria a frente dela. Então ele instala 4 lâmpadas de arco voltaico ali na frente, na rua, e pela primeira vez Pesqueira tem uma rua iluminada à luz elétrica, em 29 de novembro de 1910. Apesar de ser uma iniciativa particular, mas a população se beneficiava também, porque tinha a rua publicamente iluminada. E quem fez essa instalação foi José Camarino Paes Barreto. Não sei se ele era pesqueirense, se for, certamente ele foi o primeiro ou um dos primeiros eletricistas da cidade. E em 1912, quem é eletrificada é a fábrica Peixe do Coronel Carlos de Brito. Ele instala geradores, né, na sua unidade industrial, assim como a Rosa fez, e eletrifica a produção. E na época, o Coronel Carlos de Brito era prefeito de Pesqueira. Então o que é que ele faz? Ele adquiriu o know-how de como se produzir energia, de como fornecer para um consumidor, só que aí era tudo dentro da fábrica, mas aí ele aprendeu como fazer e teve a ideia de expandir isso para a cidade. Ele teve a ideia de criar uma usina pública de energia elétrica e fornecer essa energia para os consumidores que quisessem contratar o serviço, e podia também dessa forma, né, iluminar as ruas da cidade com luz elétrica, tal qual fez a Fábrica Rosa, só que de forma particular. Mas agora Carlos de Brito faria isso de forma pública, e aí se aproximaria do que hoje a gente conhece como essas companhias de energia elétrica, né? Fornecer um serviço, inclusive a iluminação pública, e os consumidores pagarem por isso, a população pagar por isso, pelo serviço. Então o que aconteceu? Ele, durante o ano de 1913, ele conseguiu construir o prédio da usina. É o mesmo prédio onde hoje funciona a escola Cacilda Almeida. Foi ele que construiu aquele prédio para a usina. Comprou fiação, postes, lâmpadas, os motores, né, geradores. Motores, né, que se chamava na época, hoje a gente só chama como gerador mesmo. E deixou tudo pronto para que a obra fosse executada. Mas como seu mandato já estava chegando no fim, ele não conseguiu concluir pessoalmente. Quem faria isso seria o novo prefeito, o tenente-coronel Honório Tenório de Carvalho Cavalcante, que fez a inauguração no dia 24 de dezembro de 1913. Vocês lembram que eu pedi para guardar a data de Recife, que foi eletrificada em 1914 pela Tramways? Pois é, acredite se quiser, Pesqueira foi eletrificada publicamente antes da própria capital pernambucana. Pesqueira sempre sensacional. E graças às fábricas, graças às suas unidades industriais, que cresciam muito, criaram uma demanda por energia elétrica, e foram as fábricas que deram o know-how para que esses homens públicos conseguissem tornar a eletricidade acessível na cidade em tão pouco tempo. Inacreditável. Pesqueira sempre foi um lugar inacreditável. Mas como era de se esperar, aquele começo de eletrificação teve muita dificuldade, né? Em 25 de janeiro de 1914, quando Recife estava começando ainda a ser eletrificada, em Pesqueira já se registrava a primeira reclamação da clientela insatisfeita. Apenas um mês após o início dos serviços de eletricidade, a clientela já reclamava. Vejam só o que diz a nota do jornal daquele dia. Iluminação pública. Vai mal porque em tudo e por tudo é dirigido pela incompetência. O motor enrosca, os fusíveis incendeiam-se, a água no inverno penetra na maioria das lâmpadas, os postes bambeiam e ameaçam cair. Os particulares fazem instalação por conta própria. Se isto não é a casa da mãe Joana, como se chamará? Consumidor é sempre consumidor, né? O primeiro gerador da usina de Pesqueira foi um da marca Fielding, que funcionou até 1923, estava dando muito problema. Nesse ano, em 23, o Major Candinho, da fábrica Peixe, assume a prefeitura de Pesqueira, e uma das primeiras atitudes dele
reformar aquele motor que estava muito ruim, estava causando muito problema. Em 49, a usina é ampliada, aí começa a funcionar com um conjunto de motores, não só com mais um, né, de geradores. Ele começa a funcionar com um conjunto de pelo menos quatro equipamentos, 4 geradores. A expansão elétrica começa a ocorrer de forma muito forte, né, a demanda aumentou bastante. Nesse mesmo ano de 49, o prefeito Ezio Araújo, o prefeito da época, ele cria o Departamento Municipal de Água e Luz, que é uma espécie de companhia de água e luz, né, como a gente conhece hoje, só que de forma restrita, de forma municipal. A eletricidade começa a se expandir pelos distritos, se cria pequenas usinas também nos distritos, e aí a eletricidade começa a tomar conta do município. Embora, né, insuficiente ainda, porque só muitos anos depois é que a eletricidade se tornou de fato universal. Mas eu creio que em 1949, com a criação do Departamento de Água e Luz, se consolida essa primeira fase da eletrificação em Pesqueira. Porque aí se cria verdadeiramente uma organização para que isso funcione, né? Um órgão próprio, embora pertencente à prefeitura, para controlar, administrar e cobrar as taxas desses serviços. E chega 1956 e a demanda por eletricidade em Pesqueira só cresce, principalmente por conta das fábricas. A fábrica Peixe Rosa, indústrias enormes que consumiam muito, e são elas que, mais uma vez, fazem Pesqueira dar um passo à frente das outras cidades. Naquele ano de 1956, Pesqueira recebe, de forma pioneira na região, energia elétrica da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF. Então, aí se abre mais uma fase, né, nesse processo de eletrificação, porque aí a gente recebe uma energia elétrica de qualidade, né, uma energia elétrica com uma qualidade que a prefeitura não conseguiria produzir. Mais para frente, aparece a CELP, surgida da antiga Tramways, que eu falei lá no começo, e o resto é história, vocês conhecem, né? Provavelmente todo mundo já conhece a história da CELP para cá. A eletricidade, infelizmente, virou uma moeda política, mas, por outro lado, não se vive sem eletricidade hoje em dia, impossível. Onde a eletricidade chega, causa desenvolvimento. Hoje, praticamente, Pesqueira é toda eletrificada, inclusive a zona rural, e a gente tem todos os benefícios que isso pode proporcionar. Então é isso, Pesqueira pioneira na eletrificação mais uma vez. Pesqueira sensacional, né? Falar da história de Pesqueira é sempre empolgante porque ela foi pioneira em muitas áreas e com a eletricidade não foi diferente. É isso.